Nesse vídeo eu vou te falar sobre os diferentes tipos de carga e como o torque delas é influenciado pela velocidade do motor. E vou explicar também o porquê de algumas cargas permitirem uma flexibilidade muito grande no ajuste da velocidade através de um inversor de frequência. Em algumas cargas você consegue variar numa faixa muito ampla essa frequência de saída e consequentemente a velocidade do motor. Em algumas outras cargas você fica limitado a uma faixa de ajuste mais próxima da frequência nominal, da velocidade nominal do motor. Bom, eu tenho aqui 3 gráficos, onde em um deles eu tenho aqui a representação de uma carga linear, em outro eu tenho uma carga constante, em outro eu tenho uma carga quadrática. Todas essas cargas aqui podem ser encontradas em uma indústria e eu vou dar alguns exemplos também. Mas antes de dar exemplos e explicar isso aqui, eu preciso explicar o que significa esse gráfico, né? Nós temos a linha vermelha, que é o torque da carga, o torque demandado pela carga, enquanto que a linha cinza é a potência demandada. Então, a potência ela varia em função do torque e da velocidade, né? Então, nós temos aqui no eixo vertical, do eixo Y, nós temos tanto torque quanto potência, que são essas duas linhas, né? Nos 3 gráficos. Enquanto que na linha horizontal, no eixo X, nós temos a variação de velocidade, que pode ser a variação da frequência de saída do motor ou diretamente a velocidade do motor. Como elas estão diretamente relacionadas, tanto faz o que eu considerar aqui, vai ser válido. Esses gráficos eles não estão em escala, né? Então, não adianta medir com uma régua aqui, talvez não vai estar correto, né? Mas o formato aqui dessas curvas e dessas linhas vai estar correto. Bom, nós temos, no caso da carga linear, um exemplo claro aqui que eu posso citar é uma esteira. Se você tem uma esteira com a mesma quantidade de produtos, em função da velocidade, esse torque ele não vai variar. Então, o torque ele está perfeitamente horizontal, porque independente da velocidade, ele vai ser o mesmo. Independente da velocidade, ele vai ser o mesmo, porque o que define esse torque é a quantidade de peso que eu vou ter em cima dessa esteira, enfim. O torque ele se mantém fixo. Se eu tiver uma quantidade de peso fixo em cima da esteira, o torque vai se manter fixo independente da velocidade. Mas à medida que eu aumento a velocidade, eu aumento a potência do motor. Eu falei sobre torque e sobre potência em outro vídeo aqui do canal, vou inclusive deixar esse vídeo aqui em cima do card para quem quiser acessar. Mas o torque está relacionado com potência e está relacionado, perdão, a potência está relacionada com torque e com velocidade. Então, se o torque é constante, à medida que eu aumento a velocidade, aumenta também a demanda de potência. Se vamos supor que nessa linha aqui, ó, eu tenho a potência nominal do motor e torque nominal, então à medida que eu vou diminuindo a velocidade, eu vou diminuindo também a demanda de potência desse motor, apesar de o torque ser constante. Ou seja, a minha carga não deixou de exigir o mesmo torque. A partir desde o começo aqui do gráfico até o final, a carga está exigindo a mesma quantidade de torque. Mas se eu faço isso com menos velocidade, consequentemente eu estou exigindo uma potência menor desse motor. Outro tipo de carga que nós temos é a carga constante. O que acontece? Aqui, o torque ele vai aumentando à medida que eu tenho um aumento da velocidade. E como esse torque ele aumenta em função da velocidade, esse aqui é o torque da carga, né? Como esse torque ele aumenta em função da velocidade, a potência ela não só vai aumentar, como ela vai aumentar ao quadrado. Então, por isso que eu tenho uma curva aqui, não só o torque está aumentando, como a velocidade também. Então, eu tenho o resultado disso é uma potência aumentando ao quadrado, enquanto que o torque aumenta de forma constante. Então, se reduzir a velocidade dessa carga, vai diminuir a necessidade de torque do motor aqui para poder tocar essa carga, né? E a potência ela diminui ao quadrado. Enquanto que a carga quadrática, o que acontece? Eu tenho uma variação quadrática aqui do torque e a potência ela varia ao cubo. Então, se eu diminuo o torque ele vai diminuir ao quadrado, né? Enquanto que a potência ela diminui ao cubo. Eu tenho uma curva muito mais acentuada aqui, falando da potência. Como que isso influencia na variação da velocidade do motor, na possibilidade ou não de variar a velocidade do motor? Bom, nesse tipo de carga aqui, se eu tenho uma necessidade de torque constante, eu preciso de uma corrente constante, de maneira grosseira, que eu posso falar dessa maneira, eu preciso de uma corrente constante no motor. É lógico que o motor ele tem eficiência diferente de acordo com a velocidade, mas de maneira grosseira eu posso falar que eu preciso de uma corrente equivalente. Mas numa velocidade menor, se é um motor com uma ventilação que está acoplada no eixo do motor, se eu diminuo a velocidade, eu diminuo a ventilação. Se diminuir a ventilação e manter a corrente no motor, consequentemente eu vou ter problemas aí relacionados a sobreaquecimento, superaquecimento. É diferente de uma partida de um motor, onde eu tenho uma velocidade mais baixa, o inversor ele vai partir com uma velocidade mais baixa e vai aumentando
mas eu tenho uma rampa de aceleração que vai durar alguns segundos, e isso não vai chegar ao ponto de superaquecer o motor e causar problemas. Agora, eu trabalhar constantemente com uma velocidade baixa e um torque constante, eu tenho um torque que vai estar aqui, por exemplo, e uma velocidade que vai estar aqui, consequentemente, se a velocidade está baixa, a ventilação vai estar com uma velocidade baixa, e nesse caso eu não consigo variar muito a velocidade do motor. Nesses casos aqui com o motor com a ventilação acoplado no eixo, eu não e carga constante, né, eu não consigo variar muito a velocidade. Agora vejam esse caso aqui. Vamos supor que aqui seja a potência, a carga nominal do motor. Se eu diminuir a velocidade, eu diminuo também a necessidade de torque. Então vai diminuir a corrente do motor, e aí a ventilação, ainda que seja acoplada no eixo, conforme já era aqui no caso anterior, ainda assim eu tenho uma diminuição também da necessidade de torque, tem a diminuição da corrente, e consequentemente isso me permite variar a velocidade do motor ou diminuir a velocidade do motor numa faixa muito maior. Quem que vai determinar essa faixa? É o fabricante do motor. Então, isso deve ser consultado em catálogos técnicos do motor, mas via de regra, quando eu tenho uma carga constante, uma carga que diminui o torque à medida que diminui a velocidade, eu consigo variar muito mais a frequência desse motor, consigo diminuir muito mais a frequência desse motor. E ainda tem o caso da carga quadrática, que vai se comportar similar ao caso anterior aqui, onde aqui eu tenho carga nominal. Se eu vier aqui numa velocidade mais baixa, eu vou ter uma necessidade de torque ainda menor e, consequentemente, vou conseguir variar ainda mais a minha velocidade, vou conseguir reduzir ainda mais a minha velocidade. Como eu falei, isso deve ser consultado com o fabricante do motor, mas, via de regra, esse tipo de carga aqui, ele vai definir uma possibilidade de diminuir mais a velocidade. Acabei esquecendo de dar os exemplos aqui nos últimos 2 casos, né? Aqui eu falei de uma esteira, por exemplo, em carga constante eu posso citar uma centrífuga. À medida que eu aumento a velocidade, também aumenta a necessidade de torque do motor, e por isso então, e varia linearmente, né. Agora no caso da quadrática, um exaustor, por exemplo. O exaustor, como a carga dele é o ar, e essa carga ela acaba variando, não linearmente de acordo com a velocidade, e sim de forma quadrática. À medida que eu aumento essa velocidade aqui, a carga ela aumenta ao quadrado. Então não é linear conforme o caso anterior aqui. Se eu aumentar, dobrar a frequência, a minha carga, o meu torque ele não vai dobrar, ele vai aumentar muito mais do que o dobro. Então, caso você tenha uma aplicação onde seja necessário variar velocidade, diminuir velocidade, consulte o fabricante do motor e verifique também a sua aplicação aqui, a carga que vai estar acoplada nesse motor, porque isso vai definir essa possibilidade também ou não de diminuir a velocidade do motor. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa o like, comenta também o que você achou, se inscreve no canal, e caso queira aprender mais sobre inversores, tem uma playlist falando só sobre aplicação de inversores com funções variadas. Se você quiser também adquirir inversores, acesse o site da Brasiltech, que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo.